Espírito Santo, Jesus e Deus são a mesma pessoa na Trindade. Então, se porventura estivermos muito direcionados para Jesus e o Espírito Santo, estaremos a nos direcionar a uma só pessoa na Trindade. Ajuda a avaliar. Num conjunto. Ajuda sim. Bom, sabe. está validado? Aí ele vai te responder. Está validado? Não, ele vai validar. Vai. Hã? Não está validado. Não está certo. Não está certo. Vamos passar a mesma afirmação para aqui, né? Sim, sim. A mesma afirmação para aqui. Orar a Deus, ao Espírito Santo ou a Jesus não é a mesma coisa. Verdadeiro ou falso? Ah, ele falou falso. Ele disse falso. Ele disse falso. Orar a Deus, ao Espírito Santo e a Deus não é a mesma coisa. É falso. Orar a Deus, ao Espírito Santo é a mesma coisa. Não, está certo. Eu estou à espera dele responder. Responde então, irmão. Sim, responde. Orar a Deus ou a Jesus? Se... Orar a Deus, ao Espírito Santo ou a Jesus não é a mesma coisa. Irmão, se levantou para responder, não é para pensar mais. Sim, responde então. Por quê? Justifica, irmão. Justifica. Então, é o seguinte, nós devemos orar a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nunca podemos orar a eles separadamente. Assim como também temos aqui, sabemos que Jesus é o nosso Redentor. Obrigado. Valida você. Orar a Deus, ao Espírito Santo ou a Jesus é a mesma coisa. No sentido de não orando como lhes separando, não. Mas se você orar, dizer: Senhor meu Jesus, me abençoe, me dê graça, me perdoa, é a mesma coisa. Se você dizer: Espírito Santo, me perdoa, me ajuda, é a mesma coisa. Então, esse grupo acertou sim. Tá certo. Não, depois. Ele justificou melhor depois. Juro, preste atenção. Certo. Nele, não. O irmão se levantar mais a minha autorização será retirado do ponto. Certo. Validaste aqui? Sim, tá certo. Sim, é falso. Sim. Orar a Deus, a Jesus ou ao Espírito Santo não é a mesma coisa. Isso é falso, porque é a mesma coisa. Ele justificou melhor. Não entendi a questão. Jesus, enquanto homem, só orou para nos dar exemplo. Verdadeiro ou falso, por quê? Resposta, irmão. Jesus, enquanto homem, só orou para nos dar exemplo. Irmão, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode sentar. Jesus, enquanto homem, só orou para nos dar exemplo. Verdadeiro ou falso? Por quê? Eu não vou citar a passagem que diz Jesus, mas nós sabemos que está escrito que devemos seguir a Cristo, devemos ser perfeitos como é nosso Deus no céu. Não, na verdade, Jesus, como homem, ele orou mesmo porque ele era mesmo homem e ele tinha necessidade de se reportar a Deus. Então, não foi só para nos dar exemplo, ele mesmo tinha essa necessidade. Ok, ninguém levou ponto. Ninguém levou conta. Vamos avançar. Está incluído, mas não é o principal nem o derradeiro propósito. Para não
Terceiro, dizer em nome de Jesus no fim da oração é orar em nome de Jesus. Dizer em nome de Jesus no fim da oração é orar em nome de Jesus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Por quê? Porque Jesus nos diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, temos que usar o nome dele para chegar a Deus, para chegar a Deus. Entendeu? Sim, é orar assim, em nome de Jesus. Posso? Não. Primeiro aqui. Sim. É falso. Por quê? Porque nós podemos orar em nome de Jesus. Tipo, no final da oração nós podemos falar em nome de Jesus. Mas se aquela oração não for o propósito, ou não for. Espera aqui 15 segundos só para dizer o nome. 15. Tá bom. Jurado. Dizer em nome de Jesus no final da oração não significa necessariamente que você orou em nome de Jesus, mas sim quando você realmente expressa aquilo que é da vontade de Deus ou segundo a palavra do Senhor. Aí sim, quando a tua intenção é expressa segundo a palavra de Deus, aí sim você orou em nome de Jesus. Quem acertou? Eles acertaram, mas não concluíram a explicação, mas estavam na lógica. Deus ouve todos os tipos de oração e de todo mundo. Podemos responder? Primeiro diz é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Justifica. É verdadeiro porque a Bíblia diz que a mão do Senhor não está envolvida, nem os ouvidos tapados, para ouvir as orações feitas. Então, acreditamos que Deus ouve todo tipo de oração, só não a responde todos. Tem. Aqui. Deus ouve todos os tipos de oração e de todo mundo. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, sim. Justifica. Sim, Deus ouve todo tipo de oração, mas não atende a todo mundo. Está aqui a ser muito Ok. Se o nosso irmão já falou de forma assertiva, tem que ser por conta do nosso irmão. Eu preciso estudar muito para entender. Quem? Vitor. Dá para conhecer. Não quer responder? Agora também tenho dúvida, velho. Juro. Oi, ajude ele. Hã? Não, segundo tempo que ele está ouvindo mesmo, prestar atenção. Vai tirar fora. Não só responder. Mas tipo, aquele mundo de ouvir, pelo menos estar atento, de estar aí, eu estou ouvindo. Retira aí um ponto. Nunca, não todo mundo. Você viu quando ele levantou e disse a resposta certa. Você sabe o que está certo. Né? E não tem um outro argumento E aquela que ele diz que até a oração nunca já falou. pecador. E você está levantando para dizer, não vou falar muito porque a equipa já falou. Traz a casa da vitória, claramente. Vamos avançar. Calma, fica aí, Matheus. Agora está me sentindo. Oi, vou estar legendo. Vou te falar. Oh, fica calmo. Líder. E ali requerer um ponto. Número 5. Desde que estejamos. Líder, não se validou? Se anulou a pergunta? Não, validei aqui. Validei aqui. Desde que estejamos em posição de reverência e falando palavras, imaginando estar falando com Deus, estamos orando. Desde que estejamos em posição de reverência e falando palavras, imaginando estar falando com Deus, Mateus. estamos orando. Mateus, onde estou Podemos? Tem aqui. Verdadeiro. Tem Foi aqui. Jesus quem disse que
Se em teu pensamento pensares que estás num local, você está. Então acredito que é melhor. Não, já não funciona assim. Vamos trabalhar nessa. O Júlio fala que está certo. Oh, e os outros? Não, é quem responder primeiro. Ah, ok. Quem levanta primeiro. Não, não necessariamente. Por Ok. exemplo, alguém que é ateu, ainda que ore, que imagine. Imaginar não significa crer, né? Não significa necessariamente que está orando. Então, não está certo. Bom, vamos avançar. Irmão, você calma. Irmão, calma, me deixa eu falar primeiro. Não, me deixa eu falar primeiro. Deixa ele falar. Irmão, me deixa eu falar primeiro. Pessoal, os irmãos em concordância, unanimemente falaram não. Quem levantou e respondeu primeiro, leva o ponto. Se tiver zero, concordamos isso agora como é que Jesus chegou e disse: Não é nesse contexto. Líder, Tonilson! Tonilson! Ei! Quem levanta primeiro responde. Se a resposta estiver errada, o grupo que não levantou e respondeu leva o ponto. Não, mas não vai ser assim, senhor. Não é assim. Não, líder. Vamos só adiantar, olha o tempo, olha a hora. Vamos avançar. Deus precisa que nós oremos a Ele para lhe dar glória ou para lhe fazer saber as nossas necessidades. É isso, sim. Não, mas não falamos disso nesse Falei a pergunta. Ela também não perguntou. Tá bom, mas o ponto principal é a segunda. Verdadeiro A fato. segunda parte. Repete só isso. Porque ele necessita de mim. Tá bom, mas a linhagem é da segunda. Ele Pode repetir. Isso nem é Tá bom, mas é Não, isso é uma pastor. contestação daquele que É tomar conhecimento Responde só, dá só a resposta dessa afirmação e vamos partir para a próxima. Ninguém falou. Que é a número 6. Deus precisa que nós oremos a Ele para lhe dar glória ou para lhe fazer saber as nossas necessidades. Olha, só para contextualizar, o dar glória ali é no sentido de que ele necessita, e tal como na parte B dessa afirmação, e é aquilo que nós falamos na segunda-feira. Deus, na verdade, não necessita de que... Deus, na verdade, não precisa de que nós o façamos conhecer como se ele não soubesse antes ou como se ele não tivesse antes esse tal conhecimento. Mas ele ainda assim deseja e fez-nos para que nós fizéssemos dessa maneira. Mas que ele necessita, não. Vamos ao número 7. Crendo ou não em Deus, podemos orar. Crendo ou não em Deus, podemos orar. Crendo ou não em Deus, podemos orar. Resposta, irmã. Falsa. Por quê? Porque nós não tem como nós orarmos em algo que nós não cremos. Se nós orarmos num Deus grande, maravilhoso, é porque nós cremos que Ele vai fazer as maravilhas que Ele faz. Especificamente, e mais no contexto cristão, a Bíblia nos ensina que é necessário que nós creamos naquele que é galardoador e é necessário que aquele que se achega a Deus creia. Então, sim, para nós orar, para sermos considerados que estamos a orar, temos sim que saber a quem e crer. O ateu não ora. Então é necessário... Não, ateu não ora, esquece isso. Não, vamos avançar. A resposta está certa. Está certo. Não, ímpio é outra coisa.
Tem um moderador. Se ele aceitou a tua opinião, tens que prestar atenção se ele validou levantares ou não, é? Não, validei. Ah, tá bom. Eu só quero ajudar. O que é oração? Oração vai poder. Então, mano, tá aí. A tua amor. Muito obrigado. Vamos avançar no negócio. Vamos avançar no negócio. Vamos avançar no negócio. Vamos avançar no negócio. Vamos avançar, Messias, vamos avançar. O líder está aqui. No, irmãos, quem esteve aqui segunda-feira? Irmãos, quem esteve na segunda-feira? Quem esteve na segunda-feira? Os irmãos tiveram a oportunidade para comentar na segunda-feira ou não? Tiveram. O que foi dito na segunda-feira? Faz jus ao que eu justifiquei aqui ou não? Ok. Os irmãos que não estavam... Calma, irmão Tonilson. Irmão Tonilson, tem um moderador, ele não deu palavra. Os irmãos que não estavam na segunda-feira e mesmo os que estavam, têm a liberdade e o convite de pesquisar melhor e refutar qualquer afirmação que acharem que não estiver certa e trazerem em um outro fórum. Aqui a ideia de hoje é o que... Exatamente. Tá bom, irmãos, vamos avançar. Irmãos, vamos avançar. Exato, vamos avançar e depois poderão colocar as questões em outro fórum. Importa a condição física desde que estejamos com o coração contigo e humilde a Deus. E mais essa verdadeira fala. Presta atenção. O orar não importa a condição física, desde que estejamos com o coração contigo e humilde a Deus. Por questões de reverência a Deus, devemos orar numa posição, uma posição que seja confortável para nós. E também porque nós não podemos orar, por exemplo, numa posição, ou seja, errada, não é? É falso verdadeiro. Temos que ter uma posição para orar. A afirmação foi Não, temos que ter sim uma posição. a afirmação é verdadeira. Para mim, até a tua resposta para perguntar é verdadeira. Não pode. Elimina o ponto. Elimina o ponto. Não, elimina o ponto. Elimina o ponto. Posso? Importa sim a posição que nós tomamos na oração, consoante a reverência. Não quer dizer que é acima de todos os pontos, mas importa sim a posição que nós nos colocamos perante o Senhor fisicamente. Não valida. Aprender. Não valida. Aprender. Oração sem meditação pode nos levar ao espiritismo. Olha, isso é muito importante. Eu falei que nós aqui às vezes andamos a ver algumas situações em que os irmãos querem invocar os espíritos que não são do Senhor, fazendo o nome do Senhor, que é completamente errado. A afirmação é oração sem meditação. Oração. Eu não respondi nada. Irmão. Oração sem meditação pode nos levar ao espiritismo. Verdadeiro ou falso? Por quê? É verdadeiro. Por quê? Porque sem conhecer a palavra, porque a meditação é a leitura da palavra e analisar. Sem conhecer a palavra, eu posso orar de uma maneira errada, orar, ou seja, de uma forma que não agrada a Deus. Orar para.
Boss. Sim, orar sem meditação, não exatamente no mesmo momento, tipo que orei e não meditei ou coisa assim, mas é uma constância de oração sem a constância da meditação pode sim nos levar ao espiritismo ou ao emocionalismo, ou seja, sermos levados por outras coisas que não sejam da base bíblica, porque a Bíblia é quem orienta e molda a adoração do cristão conforme Salmos 119. Eso no es a oração dominical nos dá dos melhores pontos, né? Ponto, né? Sim, aponto para esse time. A oração dominical. A oração dominical nos dá dos melhores exemplos de estrutura de oração. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Eu não sei se sabe. Por quê? Por quê, irmão? Por quê? Tem que estar. Porque foi a oração dominical é a oração base do que foi escrito por Jesus Cristo. Tá correto, é um dos melhores exemplos sim que nós temos sobre estrutura de oração e como o cristão deve orar. Ponto para essa aqui. O irmão do ponto então. Aponta, velho. Yeah. Aqui o que se passa? Qual é? Messias. Olha, só para contextualizar. Não, irmãos, só para contextualizar. Quando eu reforcei que era para a confirmação ou a afirmação daquilo que foi dito na segunda-feira, não inibe o nosso próprio conhecimento bíblico ou cristão. Então, os irmãos que realmente queiram contribuir poderão sim se levantar para falar. Vamos avançar. A oração não é a base de todas as disciplinas espirituais. A oração não é a base de todas as disciplinas espirituais. Verdadeiro ou falso? Não é. A oração não é a base de todas as disciplinas espirituais. É verdadeiro ou falso? Pastor está tomando nota próxima, não. Irmão. Resposta. Sim, a oração, de certa forma, é base para todas as disciplinas espirituais, porque ela é quem faz a conexão de nós para com Deus, de maneira que Ele nos transmite aquilo que tanto pela meditação, pelo jejum e pelas outras disciplinas espirituais Ele deseja para nós. Obviamente, acompanhado com as outras, concluem o propósito de edificação da pessoa e da igreja. Agora é com base no vosso conhecimento da cultura de Deus. Meu moderador, essa afirmação do meu diretor nos leva a uma grande explicação. Porque ele vai dizer disciplinas espirituais, certo? Sim. Disciplinas espirituais envolvem muitos espíritos. E a Bíblia não é a base de todos os espíritos, não. Tem a oração, a base que nos leva ao Espírito Santo, e tem outras invocações que nos levam a mundos espirituais. Porque nós estamos aqui na Terra, não é o Espírito Santo que nos conduz, não. Há um Espírito maligno que nos conduz. Talvez poderíamos especificar disciplina do Espírito Santo à essência. Não está simplesmente um Espírito, mas os espirituais é plural, muitos espíritos. Está vendo? Eu penso, o meu diretor, para instruir, vai responder, meu diretor, vai responder. A Bíblia nos leva simplesmente para uma disciplina, que é do Espírito Santo. A Bíblia não vai nos levar para a disciplina espiritual. Não sei se tem uma informação. Sim.
espirituais também. Porque se nós olharmos para o nosso serviço de disciplinas espirituais, na verdade é que o objetivo é qual? É nós cristianizarmos o que estamos a fazer. Tudo que estamos a fazer é um autocêntrico. Estamos a dirigir simplesmente a Deus. Quando, a pergunta que eu vou indicar, quando o nosso líder está a dizer disciplinas espirituais, ele está a dizer que são várias disciplinas relacionadas ao Espírito Santo. Por ser disciplinas, obviamente a palavra disciplina tem que estar em sintonia com o espiritual. Não será mais palavras espirituais, mas espirituais. Porque se nós tivéssemos, por exemplo, dar um exemplo aqui, o nosso irmão aqui, o irmão Nilson, respondeu algo e disseram que não podemos, o nosso líder se bateu aquilo que é o ateísmo, não podia ser assim. Um colega, um irmão aí respondeu e disseram que estamos a falar simplesmente de Cristo, estamos a basear na Bíblia. Então, se for disciplina espiritual, obviamente, está mais claro que há que o objetivo é só falar de Cristo, do Espírito Santo. Talvez o termo de disciplinas espirituais seja a nos fazer confusão de que nós estejamos a perceber que estamos a nos referir a outro Espírito. Mas está mais claro que agora estamos a falar somente sobre o Espírito Santo. Sim, por acaso. Sim, vou pedir até só o Tonilson para me ajudar a responder, se ele permitir. Tonilson, pode? Não, ele estava. Sim, também por causa do tempo. Quais as disciplinas espirituais a quais nós nos referimos? Sim, exato, justamente porque são abordagens diferentes. As disciplinas espirituais aqui mencionadas são as graças e as doutrinas que Deus nos concedeu para a nossa edificação, para a nossa comunhão para com Ele. Estamos a falar da oração, meditação, vigília, jejum, tem mais outras, mas são essas disciplinas espirituais que são, de alguma forma, separadas na teologia sistematicamente. Não é muito nesse contexto que o Pai trouxe. Certo. Dentro dela tem já identificado a atração, quer dizer, perdão, mas existe uma doutrina. Se nós formos doutrinas espirituais, nós estamos a colocar cada doutrina tem seu espírito, mas não, o espírito é só um e a doutrina é só uma. Tá bem? E dentro dela, o que nos liga é a Bíblia. Nós usamos a palavra Bíblia, usamos a palavra doutrina, usamos a palavra do espírito. Então, a Bíblia não pode ser a ligação entre a nossa base da disciplina, das nossas disciplinas espirituais, não. Porque até mesmo os irmãos é a Bíblia. Tem a sua doutrina. Talvez não faz para todo mundo. Talvez tem o seu espírito. Mas chega a Bíblia. Se for fazer, eu queria mais aqui. Acho que está melhor passar. Agradecemos, como tudo que é bom termina rápido, já estamos mesmo no encerramento.